Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Grande Debate. Comigo, Leandro Magalhães, e com o advogado Alessandro Soares e o nosso comentarista Caio Coppola. A gente começa o Grande Debate de hoje falando da guerra em Israel. Ao comemorar a repatriação de 32 brasileiros que estavam na faixa de Gaza, o presidente Lula disse que Israel bombardeia locais onde há crianças e mata inocentes, sem nenhum critério. Vamos ouvir. Hoje é um dia de festa, sobretudo como resultado de uma guerra em que eu nunca tinha sabido de notícias de que crianças fossem vítimas preferenciais numa guerra. A quantidade de mulheres e de crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Nessa guerra, sabe, depois do ato provocado, e eu digo ato de terrorismo do Hamas, que provocou um ato, as consequências da solução do Estado de Israel é tão grave quanto foi a do Hamas, porque eles estão matando inocentes, sabe, sem nenhum critério. A CNN procurou a Embaixada de Israel para comentar as falas do presidente Lula, mas ainda não teve retorno. Caio Coppola, as ações de Israel e o Hamas são comparáveis, como disse o presidente Lula. Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, doutor Alessandro. Boa noite à nossa audiência. É óbvio que não. Ao comparar as ações militares de Israel com as ações terroristas do Hamas, o Lula pratica a velha falácia da falsa equivalência. Israel é um Estado democrático com direito à autodefesa. A autodefesa é uma prerrogativa que contempla aí ações militares para neutralizar ameaças ao povo e ao território. É claro que o efeito colateral indesejado, né, de algumas dessas ações é a morte de civis, mas principalmente porque a ditadura do Hamas lá em Gaza usa o povo palestino como escudo humano. Só que, além de abusar da falsa equivalência, Lula desinforma ao afirmar que, aspas, Israel está matando inocentes sem critério nenhum. E aqui eu gostaria de propor uma reflexão. Uma reflexão aí para a nossa audiência. Vocês acham, por exemplo, que a corrupção mata? Por todo o Brasil, milhares de pessoas, incluindo crianças, morrem todos os anos por falta de atendimento médico adequado e também por viverem em condições insalubres. Segundo alguns dados repercutidos aqui pelo Senado Federal, 100 milhões de brasileiros ainda vivem sem coleta de esgoto e outros 35 milhões vivem sem acesso à água tratada. Dessa mesma forma, milhares de outros brasileiros morrem por falta de policiamento e milhares de brasileiros também morrem em acidentes nas estradas. Quantas rodovias estão aí esburacadas, mal sinalizadas, sem duplicação, sem acostamento. Por isso eu insisto na pergunta, será que a corrupção, será que o desvio de dinheiro público de áreas essenciais como saúde, como saneamento básico, como segurança e como infraestrutura podem acarretar na morte de cidadãos? Tudo aponta que sim. E vamos lembrar aqui o que disse Geraldo Alckmin, que hoje é vice-presidente da República, o que ele disse lá em 2016, aspas, o Lula é o retrato do PT, partido envolvido em corrupção, sem compromisso com as questões de natureza ética, sem limites. Mas não é só corrupção que mata não, pessoal. A gestão pública incompetente também causa fatalidades. E eu trago aqui uma matéria especial do jornal O Globo, de outubro de 2019, sobre essas trágicas consequências, de uma crise governamental, especificamente da crise do governo Dilma. Aspas, estudo inédito aponta 31 mil mortes causadas pela recessão econômica no Brasil. De acordo com pesquisa publicada na Lancet, a Lancet Global Health, que é uma revista científica, mortes foram em decorrência de efeitos da recessão entre 2012 e 2017 no país. Os pesquisadores compararam dados de mais de 5 mil cidades brasileiras. Concluíram que, para cada ponto percentual de aumento na taxa de desemprego, a mortalidade sobe 0,5 ponto percentual, meio ponto percentual. Entre 2012 e 2017, a taxa de desemprego subiu de 8,4% para 13,7% no país. Portanto, ao invés de mentir e acusar uma nação democrática, vítima de terrorismo, de assassinar civis indiscriminadamente, o Lula deveria refletir sobre a sua eventual responsabilidade política pela morte de inocentes aqui mesmo, no Brasil. Afinal, são dezenas de milhares de vítimas da corrupção
e da incompetência na conta do lulopetismo. E tudo isso sem nenhum critério. Alessandro Soares, as ações de Israel e o Hamas são comparáveis? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Caio. Eu acho que a pergunta não deveria ser exatamente essa, porque, no fundo, eu acho que a própria maneira como o presidente Lula se manifestou reflete já uma preocupação na comunidade internacional. A gente sabe que no primeiro momento do conflito houve um apoio aí de muitas nações de maneira não crítica com relação à reação de Israel, ou seja, indicando um apoio a Israel na sua reação contra o Hamas, mas ao longo do tempo foi ficando claro que Israel, o governo Netanyahu, né, o seu entourage, aqueles que estão no seu entorno, estavam exagerando com relação à reação. Então, essa manifestação do presidente Lula, ela está de acordo, inclusive, com a manifestação do presidente Macron, da França, eu acho que semana passada ou retrasada, onde ele falou que o governo de Israel está matando deliberadamente crianças também, bebês, coisas do gênero. Ou seja, é uma preocupação hoje mundial o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza. O medo é o seguinte, de que a comunidade internacional, os países, particularmente os países que apoiam Israel, estejam assistindo uma matança talvez indiscriminada, ou melhor, provavelmente indiscriminada, em nome do combate ao Hamas. É claro, se a gente pensar aqui de maneira mais extremada possível, né, se a gente começar a pensar na reação que está tendo Israel agora com relação ao Hamas e à faixa de Gaza, é óbvio que se eles matarem 2 milhões de palestinos que estão na faixa de Gaza, eles vão matar também os terroristas. A questão isso já não seria mais uma questão de um efeito colateral, seria, na verdade, um efeito talvez desejado, e esse é o problema, porque quando a gente olha o cenário geral do que está acontecendo hoje em Gaza, o grande medo é estar ocorrendo uma tentativa de extermínio étnico-racial. Esse é o medo. E quando a gente olha o governo de Israel, a gente sabe que é um governo conservador, a gente sabe que é um governo que tem traços autoritários, a gente sabe que é um governo de extrema direita e que, por isso, está reagindo de uma maneira desproporcional, inclusive para fazer frente a possíveis oposições internas. Essa é uma outra questão posta, porque a gente sabe que nessa narrativa de que eu estou reagindo a um ataque o tempo inteiro, você vai se mantendo no poder e tentando criar uma reação interna. Então, há um medo hoje na comunidade internacional, o próprio Estados Unidos também tem esse medo, todo mundo tem medo de estar assistindo um verdadeiro genocídio em Gaza. E se isso estiver acontecendo, todo mundo vai ser responsabilizado. Inclusive, aliás, vale lembrar, o próprio Netanyahu, depois que acabar todo esse conflito, provavelmente muita gente vai começar a falar em responsabilidade em tribunais internacionais. Alessandro, nesse mesmo evento, o presidente Lula disse que faltou boa vontade de Israel na liberação dos brasileiros que estavam em Gaza. Você concorda ou não? Olha, é difícil dizer, provavelmente o presidente Lula deve ter algumas informações sobre o diálogo que foi montado com Israel para tirar os brasileiros da faixa de Gaza. Realmente foi estranha a maneira como aconteceu a questão das listas, a ordem de quem ia ser retirado primeiro. Inicialmente a gente viu que cidadãos e cidadãs dos Estados Unidos foram os primeiros a serem retirados. Então, assim, ficou parecendo que a prioridade era, em primeiro lugar, nós vamos tirar aqueles países que nos apoiam de maneira total, sem nenhuma restrição. E depois a gente vai ver esses outros países que estão fazendo algum tipo de crítica com relação à nossa reação com relação ao próprio Hamas. Então, eu acho que provavelmente teve muito diálogo diplomático, provavelmente o presidente Lula tem muito mais informações que todos nós com relação a essa situação, mas a verdade é que agora parece, pelo menos até o momento, que está sendo resolvida a questão, manteve-se o diálogo de qualquer forma, teve logicamente eu acho que faz parte também desse diálogo diplomático, essa troca de informações, de desencontros, mas a diplomacia serve exatamente para isso que está acontecendo agora, que é o retorno dos brasileiros em segurança para o Brasil. Caio, faltou boa vontade de Israel na liberação dos brasileiros que estavam em Gaza? Não há como saber, Leandro, porque a fonte da informação carece de credibilidade. E a fonte da informação é o presidente da República, que, como eu comprovei aqui, estabelece uma falsa equivalência entre um grupo terrorista que elogiou a sua eleição. Vamos lembrar, que o Hamas falou que Lula é um lutador pela liberdade, aplaudiu a sua vitória em 2022. Então, Lula compara esse grupo terrorista com um Estado democrático.
É um Estado em que são protegidas as liberdades individuais, a equidade de gênero, o respeito à orientação sexual das pessoas, enfim, as liberdades políticas, toda a sorte de direitos, né? Ao contrário do que acontece aí nas cercanias de Israel. Só deixar uma coisa muito clara, né? Israel não é um Estado genocida. Se genocida fosse, usaria todo o seu poderio militar e colocaria abaixo a faixa de Gaza, porque tem poder bélico para tal, e não o faz. Porque quem são os genocidas aqui? Os genocidas são os terroristas, antissemitas, tiranos do Hamas. E aqui, de novo, eu insisto nisso, já que todo mundo parece omitir isso do debate público. Eu vou ler só as frases genocidas do Estatuto do Hamas. Aspas. A sina dos judeus é a humilhação e a desgraça, porque recusaram as indicações de Alá e mataram os profetas. São desobedientes e transgressores. Continua. Somos um elo da corrente da jihad, da guerra religiosa contra a invasão dos judeus. Israel existirá e continuará existindo até que o Islã o faça desaparecer. Terrorista, genocida. Continua. Nossa luta contra os judeus é muito longa e muito séria e exige esforços sinceros até que o inimigo seja derrotado. Continua. O profeta disse: a hora do julgamento não chegará até que os muçulmanos combatam os judeus e terminem por matá-los. E mesmo que os judeus se abriguem, cada árvore e cada pedra gritará: ó servos de Alá, há um judeu por trás de mim, venha e mate-o. Continua. Não há solução para o problema palestino a não ser pela jihad, pela guerra religiosa. Iniciativas de paz, propostas e conferências internacionais, como as propostas na ONU, como as resoluções da ONU, são perda de tempo e uma farsa. Os judeus nunca ficarão contentes, tampouco os cristãos, a menos que se siga a religião deles. E os hipócritas, como eles se referem a qualquer um que não participa do seu credo, não podem ser superiores aos crentes em Alá, e devem morrer em desgraça e aflição. Esse sim é o grupo genocida. Esse sim é o grupo terrorista. Esse é o grupo que matou civis não por efeito colateral, né, de uma medida militar. Não. A intenção era justamente essa. Era sequestrar, era matar vulneráveis, era matar bebês, era matar crianças, era estuprar mulheres. Isso sim é inadmissível. E o Lula vem falar que crianças são vítimas preferenciais só se for do Hamas, para usar crianças como escudos humanos, conforme denunciado recentemente, inclusive, pela embaixadora do Reino Unido na ONU, certo? Então, falar que quando vem o presidente da República e fala que Israel está mirando em crianças, que elas são os alvos preferenciais, olha a gravidade dessa acusação. Olha a gravidade dessa acusação. Nunca ouvi ele falar nada parecido com o grupo terrorista que o elogiou, a sua eleição. Então, é um tremendo, um absurdo essa fala do presidente da República. Isso envergonha o Brasil e não à toa ele está se transformando num anão diplomático. Caio, não considerar o Hamas como grupo terrorista pode ter influenciado nessa demora para retirar os brasileiros da faixa de Gaza? Olha, Leandro, é importante lembrar aqui que o processo para a liberação de estrangeiros na faixa de Gaza, ele não passa simplesmente pelo crivo de Israel. É uma solução que depende, inclusive, para usar a expressão do Lula da Silva, da boa vontade do Hamas e do Egito. O Egito, que, embora seja um país árabe, né, está ali, né, pela visão de satélites, construindo um muro na fronteira. O Egito que já dinamitou uma série de casas aí na região lá da fronteira com Gaza. Por que será? Talvez eles não queiram, né, trazer para si esse problema de ter uma organização terrorista. E é importante que as pessoas atinem para isso. O Hamas, de fato, ele foi eleito não por maioria simples, mas pela maior parcela de votos pela população de Gaza em 2005, 2006, na verdade. 2005 foi quando Israel unilateralmente se retirou da faixa de Gaza. E o que o Hamas fez lá? Instaurou uma tirania, né? Estabeleceu aí 6 campos de treinamento para terroristas. Então, não investiu na qualidade de vida da sua população, não, pelo contrário. Perseguiu opositores políticos, assassinou. Tanto que, vamos dizer, os territórios,
né, de conflagrados aí da Palestina, e eu sou um defensor da solução de 2 estados, são administrados na faixa de Gaza pelos terroristas do Hamas e na Cisjordânia pelo Fatah, que aí sim é um grupo secularista, que não quer instaurar uma ditadura miliciana teocrática. Sabe? Então, ver as coisas que o Lula fala, olha isso, a quantidade de mulheres e crianças que já morreram e a quantidade de crianças desaparecidas, a gente não tem conhecimento em outra guerra. Bom, primeiro, isso aqui é um absurdo do ponto de vista estatístico, né? Ele fala aí com fonte da cabeça dele, né? E a questão é a seguinte, como que a gente vai levar a sério os números da Palestina se eles estão sendo transmitidos pelo Hamas? E aí eu pergunto para você que está na nossa audiência, você acredita na palavra de um terrorista? Porque a CNN Internacional não validou esses números. E eles ficam sendo repercutidos, né? Aí você vai ter supostamente 10 mil, 12 mil mortes com 7 mil crianças assassinadas, né? Nos termos da linguagem que está sendo usada, né, contra Israel. Então, assim, é um verdadeiro absurdo e o presidente da República do Brasil fazer parte dessa narrativa antissemita, contrária à liberdade, não só dos israelenses, mas também do povo palestino, que merece muito mais do que ser administrado por um grupo terrorista, isso é uma vergonha nacional. Alessandro, não considerar o Hamas como grupo terrorista pode ter influenciado nessa demora para retirar os brasileiros de lá? Do ponto de vista da demora, Leandro, eu acho que aí tem, logicamente, um conjunto de problemas. Mas, na verdade, é que o Brasil não se alinhou a um apoio irrestrito a Israel. E era o desejo de Israel que isso acontecesse. Então, parece que a grande polêmica é essa. Ou seja, não haver um apoio irrestrito e ter um pensamento crítico. Simplesmente de analisar, olha, não dá para olhar o que está acontecendo, principalmente depois, quando Israel entra em Gaza, bombardeando, na verdade, em Gaza, não dá para não notar que tem um certo exagero, e um exagero que está levando à morte de muita gente. Não adianta eles afirmarem que, olha, nós estamos, não importa, eles estão debaixo de hospitais, etc. Quando você olha o cenário geral, fica parecendo que, no fundo, a guerra não é contra o Hamas, esse é o problema. Fica parecendo que a guerra é contra o povo palestino. Aliás, que eles preferem chamar de árabe, para tentar afirmar aí que, né, não existia um palestino, na verdade, que eram árabes que estavam ali simplesmente. Mas veja só, na medida em que eu começo a bombardear e olha, e por mais que eles falem que tem algum critério, tudo indica que não há critério, pelo número de bombas derramadas lá na faixa de Gaza, pela forma como estão sendo feitas as operações militares na faixa de Gaza, tudo indica, eu acho que ninguém que seja razoável vai chegar à conclusão diversa, né, que está tendo algum problema com relação ao respeito às normas de direito internacional. Ou seja, é como se eles estivessem indicando o seguinte, como tem terrorista lá embaixo, eu vou desconsiderar o ser humano que tem na parte de cima. Não importa que seja um hospital, não importa. O importante é que tem terrorista lá embaixo e eles são meus inimigos. Mas no fundo, conforme eu disse, fica parecendo que a guerra é contra os palestinos e que todos são culpados. Aliás, teve uma das falas lá, um dos ministros, que inclusive foi um pouco, vamos dizer assim, excluído das discussões com relação às operações lá em Gaza, um ministro do governo Netanyahu que disse claramente isso. Ele falou, olha, se não foi o próprio Netanyahu, agora eu não tenho informação exata, Leandro, mas que disse exatamente isso. Não existe inocente em Gaza. Bom, se não existe inocente em Gaza, significa, portanto, que todos são culpados. Então, portanto, todos podem sofrer um bombardeio. Este é o problema.